Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, estudando um capítulo por dia da Escritura Sagrada. Nós já estamos em Atos, no capítulo 5. Vamos ver e ouvir uma história muito interessante. Vamos aprender algumas lições sobre esta história, a primeira história que aparece no capítulo, e tirar algumas outras considerações também. O livro de Atos, como a gente sempre tem dito, são os atos do Espírito Santo sobre a igreja e da igreja sobre o mundo. Nós estamos ainda fazendo parte deste livro, a nossa história está ali. O capítulo último do livro termina como se não estivesse terminando nada. Conta a história de Paulo, ele foi para lá e tal, e agora é a nossa vez. Foi a vez de uma porção de gente, que já morreu, já passou, e agora é a nossa vez de darmos continuidade, de pregarmos a palavra, de sermos missionários e representarmos Jesus, ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso grande desafio como cristãos que somos. Bem, as redes sociais você já sabe, você tem o YouTube, você pode falar conosco ali, pode compartilhar, pode dar um like, claro, e compartilhe, faça uma lista de amigos, compartilhe com vários, todos os dias tem uma mensagem nova para você, um capítulo novo. E no Facebook também, você pode entrar ali, na página da Novo Tempo, vai nos encontrar, Reavivados por Sua Palavra, e pronto, você já está em contato conosco, tá bem? O mais importante agora é a gente estudar a Palavra de Deus. Tenho certeza que Deus está conosco, vai nos abençoar, neste rápido estudo que vamos fazer de alguns pontos relevantes, mas não deixe de ler esse capítulo, hein? Um capítulo por dia, lido, e você vem para cá, e tem outros também que soltam em vídeos de 3 minutos, de 2 minutos, que dão uma ideia do texto a ser lido. Muito bem, capítulo 5. Na realidade, a gente tem que ligar o finalzinho do capítulo 4 para entendermos bem o capítulo 5. Desde ali, no verso 33, quando o articulista está dizendo, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eles vendiam casas, vendiam propriedades, tomavam o valor e colocavam aos pés dos apóstolos para que o evangelho pudesse ser pregado. Você tente imaginar assim, o movimento que o cristianismo estava criando. Ele era considerado pelos romanos uma seita dentro do judaísmo. E os judeus, de maneira nenhuma, queriam colocá-los juntamente com eles ou como uma seita do judaísmo. Eles achavam que os cristãos estavam completamente malucos. Eles adoravam um homem que havia morrido. E eles não acreditavam que ele havia ressuscitado, mas havia muitas testemunhas, o assunto estava bem fresquinho naquela época. Imaginem como as pessoas queriam propagar o evangelho, vendiam as coisas e aplicavam o dinheiro para a pregação do evangelho, colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, olha, façam o que precisam ser feito, o sustento de vocês, uma viagem missionária, produzir alguma coisa, qualquer coisa, vocês podem fazer o que quiserem, aqui está o dinheiro. Além disso, eles cuidavam também uns dos outros, né? Não deixavam faltar nada uns para os outros, amor, claro, mas também coisas materiais. Assim devemos fazer nós, dar atenção para os outros, para aqueles que precisam. Bom, a ideia era essa. Aí vem um exemplo de Barnabé, que está no capítulo anterior, nós já vimos. José, quem chamavam os apóstolos, deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer filho da exortação. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço, depositou aos pés dos apóstolos. Ok, então essa é a ideia. Bom, uma pessoa colocava ali, e para a honra e glória de Deus, ia fazer os seus negócios, ia trabalhar, ia viver a sua vida, o dinheiro estava lá. Mas algumas pessoas queriam se prevalecer com essas dádivas, eles queriam ter o momento de aparecerem, de ficarem notados e colocaram uma oferta aos pés dos apóstolos, outros iriam ver seguramente. Hoje isso acontece também, há pessoas que dão não por amor à causa, mas por amor a si mesmos e dão, talvez até menos, muito menos do que podiam dar, mas com valores até mais altos do que a maioria dá, e querem um lugar de proeminência. Era o que acontecia com um casal, que vai também vender um campo e vai depositar o dinheiro
aos pés dos apóstolos. Só que a história não é bem assim. A palavra de Deus diz que certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, eles fizeram um conchavo, reteve parte do preço e depositou aos pés dos apóstolos. Se a gente não entender os versos anteriores, não vai entender esse também. Ou não acrescentar os versos anteriores, não vai entender esse. Por quê? Estava falando sobre vender o que tinha, colocar aos pés dos apóstolos. Barnabé vendeu o que tinha, colocou aos pés dos apóstolos. Então, é essa história que entra agora. Ananias e Safira venderam um campo, venderam uma propriedade e combinaram entre eles, olha, vamos guardar uma parte e vamos colocar aos pés dos apóstolos. Os que colocavam ali estavam vendendo tudo que tinham. Tinham um tipo de visão em relação às pessoas como os viam, né? Como pessoas boas, que bacana, está vendendo tudo, está dando para o Senhor. Mas eles foram a título pessoal, a título de orgulho. Vamos também ficar na fila, vamos dar o dinheiro, é bastante, vendemos a propriedade, ficamos com uma parte e aí as pessoas vão nos elogiar. Bom, o elogio não era para Deus, a honra não era para Deus, era para eles mesmos. E foi lá Ananias e colocou aos pés de Pedro. E Pedro disse, por que você está mentindo? Você não precisava ter vendido a propriedade. Se você tivesse vendido a propriedade, você podia ter dito, eu vou ficar com uma parte, vou dar outra parte, não tem problema nenhum. Mas por que você está mentindo, fazendo como as outras pessoas que estão dando tudo o que tem, mas você não está dando tudo o que tem, você está retendo alguma coisa? Então é uma dádiva manca, é uma dádiva doente. Muitas pessoas dão essa dádiva doente. Até dão para fazer um negócio com Deus, Senhor, eu já dei, agora é a sua parte, hein? Não esquece de mim, hein? Eu já vim aqui na igreja hoje e tal, já dei minha oferta e agora é contigo aí, não esquece da gente aí e tal. Não, Deus não trabalha assim. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu faço para honrar e glorificar o nome de Deus, Ele sabe. Eu não preciso comentar com ninguém. Esse foi o problema. Ele caiu morto diante do apóstolo. A esposa vem, não sabia o que tinha acontecido com o seu marido. E foi feita a ela a mesma indagação. Por que você está mentindo? E pasmem, a Bíblia diz que ela também morreu. E todos temeram. E a igreja continuava crescendo. Então, em todos os movimentos, por melhores que sejam, haverá pessoas que são egoístas. Sua família deve ter pessoas egoístas. Talvez você seja egoísta. Não vai aceitar, mas talvez você seja. Talvez eu também, e não aceite. Mas pessoas só pensam nelas. Quando fazem alguma coisa para os outros, fazem pensando nelas. Dão alguma coisa para se beneficiarem. Então foi exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira. Aí alguns problemas, algumas tribulações internas, não é? Agora, a igreja continuava crescendo, os apóstolos faziam milagres, faziam sinais do reino de Deus, que já estava no coração, mas ainda não tinha vindo, viria, e os apóstolos acreditavam piamente que Jesus viria nos seus dias. Ele disse, eu volto para estar com vocês, vocês vão passar um período triste, mas eu volto, vou trazer alegria. E ele demorou para vir, ou está demorando para vir na cabeça de alguns, mas note uma coisa, a volta de Cristo não demora mais do que uma vida. 80, 90, 100 anos, 110, 120, até alguns chegam, mas não demora mais do que isso, por quê? Porque eu durmo e quando abrir os olhos, serei ressuscitado, se eu morri em Cristo, e isso num piscar de olhos, o tempo para quem dorme não significa nada, e por isso que a volta de Cristo só demora uma vida. Eu vou ficar ali aguardando, sem ter consciência do tempo, diz a Bíblia, mas aguardando o Senhor. Eles pregavam isso com muita vontade, com muita força. Alguns traziam doentes só para receberem a sombra dos apóstolos que passavam na rua. A igreja estava expandindo e Deus fez esses sinais para que justamente a igreja pudesse expandir. Olha, o reino é assim, é esse o reino que eu estou pregando, não é uma libertação aqui física, é uma libertação eterna, mas lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá dores e nenhum tipo de doença. Bom, aí os discípulos de tanto fazerem isso, foram chamados porque os saduceus, diz o verso 17, estavam com inveja, tremenda inveja, porque eles tinham mais discípulos do que eles, como saduceus.
Eles tinham mais aprendizes, mais seguidores do que os saduceus. Porque não tinha uma mensagem que chegava ao coração. A mensagem arrebentava os corações. Dava uma nova visão, um novo vislumbre da vida presente e da vida futura. E eles foram chamados, e foram chamados à atenção. Foram chamados à atenção porque eles estavam pregando em nome de Jesus. Está lá no verso 27, 28, trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue desses homens? Então Pedro disse assim: importa servir a Deus do que aos homens. Nós não vamos parar de pregar em nome de Jesus. Esse é o nome pelo qual vivemos, esse é o nome pelo qual morreremos, se for necessário. Nós pregaremos em nome de Jesus. Bom, pensaram em matá-los, mas Gamaliel, sábio, respeitado, disse assim: olha, já passaram por aqui o Teuda, o Judas também, que é um outro Judas, eles morreram e o movimento deles se desfacelou. Se é de Deus, ele vai continuar. Se não é de Deus, ele vai acabar. Então deixe esses homens viverem, porque eles estavam em perigo de vida ali. Foi um sábio conselho de Gamaliel, aqui um dos mestres, né, respeitados, doutores da lei. Assim é, e esse movimento perdura até hoje. Se é de Deus, vai prosperar. Se não for, não vai prosperar. Graças a Deus, estamos no movimento certo, na direção certa. Estudando um capítulo por dia, nós vamos entender melhor este plano de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Pai bondoso, chegamos ao final de mais um programa e estamos agradecidos, porque estamos vendo as ações do Teu Santo Espírito. Que Tu possas nos dar um coração bondoso, generoso, que pensa não em só nós mesmos, mas pensa no outro e no Teu reino e na missão de pregar o Evangelho. Eis te rogamos por Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro. O programa está terminando, mas eu vou ficar esperando você aqui, tá bem? Para o próximo capítulo. Não perca. Um abraço.